Bom, hoje nós vamos estudar o complexo do cotovelo e do antebraço. Primeira coisa que nós precisamos entender, o complexo do cotovelo e do antebraço, ele é formado aí por três ossos, formado pelo húmero, que é o osso do braço, formado pelo rádio e formado pela una. O complexo do cotovelo e do antebraço, ele é formado aí por três articulações. Entretanto, tem literatura que trazem como quatro articulações e a gente vai já entender o porquê disso. A articulação húmero-radial, ela é formada aí pelo capítulo do húmero e a cabeça do rádio. A articulação húmero-unar, ela é formada aí pela trochlea do húmero e a incisura trochlear da una. Então eu tenho aqui a articulação húmero-radial e a articulação húmero-unar. Lembrando que essas articulações são as articulações propriamente ditas do cotovelo. Essas articulações elas são classificadas como articulação sinovial, do tipo gíngimo. Nesse tipo, permite apenas ali um movimento, que é um movimento de flexão e extensão, né? Por conta disso, ela é considerada uma articulação uniaxial, uma vez que vai permitir ali o movimento de flexão e extensão, e esse movimento vai ocorrer apenas em um único plano, que é o plano sagital. Então aqui nós temos a articulação húmero-radial, a articulação húmero-unar, e aqui nós temos a articulação radio-unar. Entretanto, a articulação radio-unar ela vai se dividir também em articulação radio-unar distal. Então, eu tenho aqui a articulação radio-unar proximal e a articulação radio-unar distal. A articulação radio-unar ela é uma articulação também sinovial do tipo trocoida. Isso significa que ela permite ali o movimento de rotação. Nesse caso, nós vamos ter o movimento aí de supinação e pronação. Supinação, quando a palma da minha mão está voltada para cima, e pronação, quando a palma da minha mão está voltada para baixo. Esse movimento aí de rotação vai acontecer no plano transversal, no eixo ali longitudinal. E é importante frisar também que quando acontece esse movimento de pronação e supinação, vai ser o rádio que vai estar se deslizando ali sobre a una. A una vai ficar fixa lá e o rádio vai fazer ali o movimento de pronação, ou seja, o rádio ele vai rodar ali, né? Ele vai mover sobre a una, beleza? Então aqui nós temos a articulação húmero-radial, articulação húmero-unar, articulação rádio-unar proximal e articulação rádio-unar distal. Em questão de funcionalidade, a articulação rádio-unar proximal e rádio-unar distal é considerada apenas como uma articulação. É por isso que alguns livros trazem como apenas três articulações, que no caso seria a articulação do cotovelo propriamente dita, que é a articulação húmero-unar, e a articulação húmero-radial, e a articulação radio-unar, que no caso aí vai ser a articulação radio-unar proximal e radio-unar distal, uma vez que as duas fazem o mesmo movimento, a radio-unar proximal e a radio-unar distal, que é o movimento ali de rotação, ou seja, o movimento ali onde o rádio vai rodar sobre a una. E ainda falando da articulação radio-unar, é importante a gente dar atenção para uma estrutura que está aqui entre o rádio e a una. E essa estrutura nada mais é do que uma membrana. Nesse caso aqui, essa membrana ela é chamada de membrana interóssea. A função dessa membrana nada mais é do que conectar o rádio e a una, ou a una ao rádio, vice-versa, né? Então, quando a gente fala aqui dessa membrana, a gente está falando da membrana interóssea,
que vai ter essa função aí de conectar o osso rádio e a una. Além da membrana interóssea, nós temos também aqui a nossa cápsula articular. Essa cápsula articular, ela vai estar ali envolvendo os ligamentos que recobrem a articulação húmero-radial e a articulação húmero-ulnar. Então, se eu tirar aqui a cápsula articular, eu vou identificar os ligamentos. Nesse caso aqui são 3 ligamentos. O ligamento anular do rádio, eu vou ter o ligamento colateral da una, e lateralmente eu vou ter aqui o ligamento colateral radial. Bom, e seguindo agora nós iremos falar dos músculos que compõem aí o complexo do cotovelo e do antebraço. Então, os músculos que compõem aí o complexo do cotovelo e do antebraço formam um total de 8 músculos. Na região anterior, eu vou ter aqui o músculo bíceps braquial. Abaixo do bíceps braquial, eu vou ter aqui o músculo braquial. No antebraço, eu vou ter aqui o músculo pronador redondo. E na lateral aqui do antebraço, eu vou ter o músculo supinador. Mais aqui embaixo, na articulação rádio-ulnar distal, eu vou ter o músculo pronador quadrado. Então aqui eu tenho um pronador redondo, né? Na articulação rádio-ulnar proximal. E na articulação rádio-ulnar distal, eu vou ter o músculo pronador quadrado. Então, na região anterior, eu tenho um total de 6 músculos. E na região posterior, eu vou ter aqui mais 2 músculos, que é o músculo tríceps braquial, localizado na região posterior do braço. E abaixo dele aqui eu vou ter o músculo ancônio, que ele é um músculo minúsculo, localizado aí na articulação do cotovelo. Agora a gente vai visualizar esses músculos de um por um para saber aí a origem e a ação de todos na articulação do cotovelo e do antebraço. Então, o primeiro músculo aqui é o músculo bíceps braquial. O músculo bíceps braquial, ele é um músculo localizado na região anterior ali do antebraço, aliás, do braço, e ele atravessa 2 articulações. Atravessa a articulação do ombro, mais especificamente a sua cabeça longa, e a articulação do cotovelo. Então, nesse caso, a cabeça longa do bíceps, que vai atravessar ali a articulação do ombro, ela vai ter origem lá no tubérculo supraglenoidal da escápula. Ou seja, ela vai ter origem aqui nessa região, a cabeça longa do bíceps, no tubérculo supraglenoidal. Já a cabeça curta, ela vai ter origem lá no processo coracoide da escápula, tá? Então, se a gente for analisar, a única que cruza a articulação do ombro é a cabeça longa, né? Uma vez que ela chega lá no tubérculo supraglenoidal da escápula. Tanto a cabeça longa como a cabeça curta, elas vão se inserir lá na tuberosidade do rádio. Mais especificamente nesse ponto aqui, ó, na tuberosidade do rádio. E abaixo dele, quando eu tiro aqui o músculo bíceps braquial, eu vou ter um músculo chamado de braquial. O músculo braquial, ele vai ter a sua origem lá na metade distal da face anteromedial do húmero, mais especificamente aqui nessa localização. E a sua inserção vai ser lá no processo coronoide e tuberosidade da una. Pelo fato dele atravessar somente a articulação do cotovelo, ou seja, ele começa aqui no húmero e termina aqui no cotovelo, ele vai fazer apenas um movimento de flexão de cotovelo. Então, se a gente for analisar o músculo bíceps braquial e o músculo braquial, a gente vai entender que o músculo braquial, ele é o principal músculo que faz o movimento de flexão de cotovelo.
Embora o músculo bíceps braquial receba essa fama, mas a gente sabe que isso é por conta do tamanho do músculo, né? Do bíceps braquial no caso, uma vez que ele vai ter ali duas cabeças e vai se tornar um músculo maior comparado ao músculo braquial. E sem contar também a localização, né? Que o braquial ele está ali localizado abaixo do músculo bíceps braquial. Mas se nós formos levarmos em conta pela sua localização, pela sua origem, pela sua inserção, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer o movimento aí de flexão de cotovelo, tá? Somente o movimento de flexão de cotovelo. Então, sobre a ação, eu tenho o músculo aqui superficialmente, o bíceps braquial, fazendo o movimento de flexão de cotovelo. E aqui também eu vou ter o músculo braquial, né? Como eu falei, que ele é um músculo que é o principal responsável por fazer esse movimento de flexão de cotovelo. Então, então, o bíceps braquial e o braquial têm a função aí de fazer o movimento de flexão de cotovelo. Além disso, o bíceps braquial ele vai fazer o movimento de flexão de ombro, como eu falei anteriormente. Só que esse movimento é na articulação glenohumeral, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando de movimentos que acontecem no cotovelo e no antebraço. O bíceps braquial também tem a ação aí de fazer o movimento de supinação. Ou seja, pelo fato dele atravessar aqui a articulação radioulnar, ele vai fazer ali o movimento de supinação, tá? Então a ação do bíceps braquial é fazer aí uma flexão de cotovelo, juntamente com o músculo braquial. Ele faz também uma supinação, ou seja, ele vai colocar a minha palma da mão voltada para cima, além de fazer um movimento aí de flexão de ombro juntamente com o peitoral maior, juntamente também com o deltóide de posição anterior, na articulação glenohumeral. E a ação do braquial, do músculo braquial, é somente fazer o movimento de flexão de cotovelo. Como eu falei anteriormente, ele é o principal músculo responsável por fazer esse movimento. Entretanto, o bíceps, por ser um músculo assim mais estético, ele carrega essa fama. Só que cinesiologicamente, se a gente for analisar, o braquial ele é o verdadeiro flexor de cotovelo. Beleza? E o próximo músculo aqui do antebraço, ele é o músculo braquiorradial. Esse nome ele se dá por conta da sua origem e a sua inserção. Ele vai ter origem lá no braço e vai ter a sua inserção lá no rádio. A origem dele vai ser mais especificamente nessa região aqui, ó. Mais especificamente ali na crista supraepicondilar do húmero e vai se inserir lá no processo estiloide do rádio. Por conta disso, ele vai atravessar aqui a articulação do cotovelo e a articulação radioulnar. Então ele vai fazer o movimento aí, ó, de flexão do cotovelo. Como eu falei, ele atravessa a articulação do cotovelo e a articulação radioulnar. Na verdade, ele vai ser sinergista nesse movimento, uma vez que o músculo que vai fazer esse movimento mesmo é o braquial e o bíceps braquial, como eu falei anteriormente. Então, aqui nesse caso, ele vai ser um músculo sinergista, ou seja, ele vai ajudar na ação de flexão de cotovelo na articulação do cotovelo, tá? Quando a gente fala de articulação do cotovelo, a gente está falando ali, ó, da articulação húmero radial e da articulação húmero ulnar. E ele vai fazer também ali o movimento de supinação. Lembrando que supinação é quando a minha palma da mão está voltada para cima, tá? Tirando aqui o músculo braquiorradial, eu vou ter o músculo pronador redondo. Além do músculo pronador redondo, eu vou ter também aqui embaixo, na articulação radioulnar distal, o músculo pronador quadrado, né? Então, se a gente for analisar a nomenclatura desses músculos, tanto o pronador redondo quanto o pronador quadrado, ele recebe esses nomes porque eles fazem os movimentos de pronação na articulação radioulnar. O pronador redondo, ele vai ter origem nessa região aqui no epicôndilo medial do húmero e processo coronóide da ulna. A sua inserção do pronador redondo vai ser lá na face lateral do rádio.
Já o músculo pronador quadrado, ele vai ter a sua origem lá na una e a inserção dele vai ser lá no rádio. Então, sendo assim, tanto o pronador quadrado quanto o pronador redondo, eles vão fazer um movimento aí de pronação, como o próprio nome já sugere. Então, aqui na imagem dá para verificar o pronador redondo e o pronador quadrado fazendo o movimento de pronação. Tá? E lembrando que aqui nesse movimento de pronação e supinação, o rádio está rodando sobre a una. Ou seja, a una ela permanece aqui no seu ponto fixo e o rádio permanece aqui rodando. Ó. E aqui a gente pode visualizar a membrana interóssea interagindo aqui entre o rádio e a una. E seguindo aqui, nós temos mais um músculo que é o músculo supinador. E como o próprio nome já sugere, ele vai fazer um movimento aí de supinação do antebraço. Por isso, o próprio nome já entrega a sua ação. E sobre a origem, ele vai ter a origem lá no epicôndilo lateral do húmero. E a sua inserção vai ser lá na porção proximal do rádio. Então, ele vai sair daqui e vai se inserir nessa região do rádio. Sai do húmero e se insere aqui no rádio. Então, como o próprio nome já sugere, ele tem a ação aí de fazer uma supinação no antebraço, ou seja, uma supinação ali na articulação radioulnar. E a gente pode perceber também que, além dele, nós temos também aqui o bíceps braquial, que vai ajudar, no caso, nesse movimento aí de supinação, tá? Além disso também, nós temos aqui o bráquio radial, mais um músculo que vai ajudar no movimento de supinação. Então percebam que nenhum músculo trabalha sozinho. Eu vou ter um músculo que vai ser o principal responsável por fazer aquele movimento, mas aí eu vou ter também outros músculos que irão, digamos que, ajudar esse músculo a fazer esses movimentos. E na cinesiologia a gente chama isso de músculos sinegistas. Aqueles músculos que fazem o principal movimento são chamados de agonista. Os que fazem os movimentos contrários são chamados de antagonista. Nesse caso aqui, o principal movimento é a supinação e quem faz aqui é o supinador. Nesse caso, o antagonista dele aqui seria o pronador redondo ou o pronador quadrado também, que faz o movimento inverso. E na região posterior aqui do braço, nós temos aqui o músculo tríceps. Esse músculo ele é chamado aí de tríceps porque ele vai ter três cabeças, ou seja, ele vai ter três origens e uma inserção. A cabeça longa dele vai sair lá do tubérculo infraglenoidal da escápula, especificamente nessa região. A cabeça lateral ela vai sair lá do tubérculo maior do húmero. E a cabeça medial, que não dá para visualizar nessa imagem, ela vai sair lá da face posterior do húmero. Então essas três cabeças elas vão se inserir lá no olectano da una, tá? Tanto a cabeça medial, como a cabeça lateral, como também a cabeça longa. E o último músculo é o músculo ancônio. Esse aqui ele é um músculo pequeno. Ele vai estar localizado ali próximo do músculo tríceps braquial. E ele vai ter praticamente a mesma ação do músculo aí tríceps braquial, que é fazer o movimento de extensão do cotovelo. Então ele vai sair do epicôndilo lateral do húmero e vai se inserir lá no olectano da una. Então, sobre o movimento aqui, a ação do tríceps braquial é fazer o movimento de extensão do cotovelo, uma vez que ele vai atravessar a articulação do cotovelo, juntamente com o ancônio. Então, quando a gente pensa no movimento de extensão de cotovelo, a gente está pensando aqui no tríceps, mais especificamente a sua porção lateral e porção medial, e também a porção longa, e no músculo ancônio, que é esse pequeno músculo aqui que vai ajudar a fazer esse movimento de extensão do cotovelo. Então, para finalizar agora, vamos de revisão. O complexo do cotovelo e do antebraço, ele é formado aí por três articulações. Além de ser formado por três articulações, ele também é formado por três ossos, que no caso é o rádio, a una e o húmero. Sobre as articulações, eu vou ter aí as articulações
húmero ulnar, a articulação húmero radial, que são aí as articulações do cotovelo. No antebraço eu vou ter ali a articulação radioulnar, articulação radioulnar proximal e articulação radioulnar distal. Além disso, eu vou ter ali 8 músculos que irão gerar movimento nessas articulações. Beleza?